continuando nossas videoaulas aí, nossas discussões sobre as situações de excesso e deficiência dentro do método das 4 agulhas, usando os pontos, 5 pontos de transporte, como usar esses pontos dentro da acupuntura SAAM, né, do método das 4 agulhas, em diferentes situações. A gente encerra hoje, o último vídeo é um pouco mais extenso, porque ele fala sobre 4 meridianos, né, 4 canais que pertencem todos eles ao elemento fogo. Coração, pericárdio, triplo aquecedor e intestino delgado, cada um deles com suas situações específicas de tonificação e sedação, coração, intestino delgado, pericárdio e triplo aquecedor aqui, lembrando, né, que o elemento de dominação é sempre fixo. Foi comentado isso em outro vídeo. O que muda é a regra aqui, que é a situação em que você vai sedar no caso da deficiência e tonificar no caso de excesso. Mas aqui essa tabela, essa coluna central é idêntica, né? Só muda o estímulo. Então, o que você deve decorar aqui ou memorizar são os pontos daqui, e essa tabela, essa coluna central, ela se repete. Então, são 3 colunas que você tem que memorizar, digamos assim. E as regras gerais são fáceis de você visualizar no pentagrama. Espero que estejam ficando mais fáceis aí com esses exercícios. Vamos para o primeiro deles, que é uma deficiência de coração. Deficiência de coração, ela ocorre em determinados contextos na clínica, né? O objetivo desses vídeos não é comentar sobre sintomas e sinais, isso já é um assunto intermediário que eu deixo para vocês estudarem no curso de vocês. A gente também não quer interferir na aprendizagem de um aluno que esteja fazendo um curso numa escola, né? É só dar um start ou um reforço, e essa parte clínica a gente deixa um pouco para depois, né? Em vídeos mais avançados, em outro momento. O nosso objetivo aqui é ensinar vocês, ou fazer vocês memorizarem as regras gerais e conseguir encaixar esses pontos aqui. Fogo em deficiência, nós temos aí uma insuficiência cardíaca, digamos assim, coração em deficiência, caso típico, clássico. Você tem que tonificar os pontos madeira, porque, pela regra geral, quando um elemento, qualquer elemento está em deficiência, você deve tonificar a mãe. E aqui, esse elemento água, como foi falado, ele vai ser fixo, tanto na deficiência quanto no excesso. O que vai mudar é o estímulo, tonificar ou sedar. Ih, Efraim, eu esqueci como é que é o estímulo. Na hora de colocar a agulha, como é que a gente faz mesmo? É assim, ó. No caso de tonificar, você coloca a agulha em direção, inclinada em direção ao fluxo de energia do meridiano. E quando você quer sedar, você coloca a agulha inclinada em direção oposta, como se você estivesse freando, colocando um freio naquele fluxo de energia, na direção oposta ao fluxo de energia inclinada ali, impedindo ou diminuindo esse fluxo. Isso está no livro das dificuldades, o clássico das dificuldades, o Nanjing. E aqui vamos ver quem tonifica e quem seda. Já conseguiu aí, no meio da minha verborragia, você conseguiu já determinar? Se não conseguiu, eu dou 10 segundos para você. É o último vídeo, você já tem que estar resolvendo isso bem rápido. 10 segundinhos para você voltar aqui com a resposta. Eu vou beber um gole do meu chá verde aqui, tradicional. Passaram-se, eu acho que uns 11 ou 12 segundos. Voltamos aqui, tonificando madeira. Quem é madeira aqui? Fígado, né? Então, fígado é o ponto próprio, madeira de madeira. Temos que buscar o ponto de tonificação de coração, que é C9, que é ponto madeira em fogo. Aqui. E tonificar. E água, né? Isso aqui, esse ponto, no próximo slide, esses 2 pontos vão repetir, só que a setinha vai virar ao contrário, ela vai ser uma seta de tonificação no caso de um excesso. Aqui, como tem pouco fogo, você tem que tirar a água para não acabar com esse pouco fogo que você já tem. Pode ser que você esteja colocando muita água e apagando esse fogo, um excesso de controle. Então, sedar a água. E na situação oposta, que a gente vai ver no próximo slide, você tem que tonificar, porque é uma situação de excesso, muito fogo. Quando você está pegando fogo, a sua casa você não vai colocar, você não vai tirar a água, né? Não vai sedar a água, colocar mais água, chama os bombeiros, abre o hidrante e joga uns baldes lá, enfim, água, ok? Então C3 é ponto água em fogo,
E o R10 é o ponto água em água. E aqui, ó, eles aqui, ó, C3R10 de novo. E o que muda é uma situação de excesso, você tem que sedar o filho, né, terra. Então você vai com C7 e baço pâncreas 3. C7 é ponto terra em fogo e baço 3 é ponto terra em terra. Vai sedar. E no ponto daquela dupla que não mudou, né, água em água e água em fogo, tonificar. Como eu comentei agora há pouco, está pegando fogo aqui. Então você tem que aumentar a água aqui para poder apagar esse fogo. Próximo é o pericárdio. 10 segundinhos para você resolver. 10 segundos mesmo, hein? Não me engane. Não quero que você resolva isso em 1 minuto. Agora é para resolver rapidamente. Deu certo? Vamos ver se deu certo. Uma situação idêntica, né, de excesso de pericárdio, um excesso, atenção agora, hein? É excesso, a gente normalmente começa com deficiência. Pode ser que você tenha caído nessa pegadinha, mas é uma situação de excesso. Em excesso, sedar filho, sedar terra e tonificar a água. Vamos ver? A água aqui deve ser tonificada. Pericárdio 3, o R10 fixo aqui, ó. O R10 continua aqui, né? No coração ele apareceu, e no pericárdio ele aparece também. E terra, de terra, também fixo ali o baço 3, e o ponto de sedação do pericárdio, o famoso ponto pericárdio 7, deve ser sedado, e aí você tem uma sedação no pericárdio. Aqui vamos juntos, né? Vamos aí resolver isso juntos. Uma deficiência, você tem uma deficiência, o mesmo ponto aqui, ó, os mesmos pontos, R10, PC, pericárdio 3, e o ponto de tonificação, que é ponto madeira, colocar madeira para produzir fogo. Ah, tá faltando fogo, você está numa situação lá de uma fogueira de São João, um churrasco, alguma coisa que você esteja fazendo ali que precisa do fogo. Tá acabando o fogo, você tem que alimentar esse fogo. Normalmente você coloca mais madeira, mais gravetos, mais lenha ali, e esse fogo vai retomar. Então, tonificar, né? E sedar a água para evitar que essa água apague, extingua o fogo que está diminuto, né? Já está muito pouquinho o fogo, então tem que tirar. Pode ser, né, que na clínica você identifique sinais e sintomas que claramente mostrem um excesso de dominância. Isso, como eu falei, vamos deixar para sua escola ou para vídeos que a gente vai fazer depois, comentando. Se a gente começar a misturar sintomatologia com regras aqui, vira uma salada de 5 elementos, uma salada colorida aí que ninguém entende nada. Você aperta o botão de pause ou deleta, sai do meu canal aí, porque vira uma confusão danada. Então, vamos passo a passo, ok? Triplo aquecedor, a mesma coisa. Vamos aí, agora eu dou mais 10 segundos para você tentar resolver. Rapidinho, excesso, hein? É um excesso. Tomei aqui um gole do chá, esse chá aqui é chá verde, ele é coreano, em homenagem ao Sam, é um chá que eu comprei em Seul, por coincidência, incrível, né? Uma coincidência incrível, eu estou bebendo um chá verde que não é chinês, é coreano, que coisa interessante. Foi comprado lá em Seul, chá maravilhoso, e espero que você já tenha resolvido o problema. Eu enrolei um pouquinho a mais aqui para você poder tirar suas dúvidas e conferir aí. Excesso de fogo, excesso de triplo aquecedor, ponto terra, né? Temos que sedar terra e temos que tonificar a água. Tá pegando fogo isso aqui, é uma bola de fogo, então joga água. Quem é água aqui nesses 4 pontos? Bexiga. Então sabemos que aqui, ó, pela cola, né, para facilitar vocês, bexiga vai entrar aqui. Água de água e água de fogo. Vamos ver? Quem anda primeiro foi a terra. E sedar, né, a terra para sedar fogo. Então, seda terra de terra e seda terra em fogo. Olha lá, setinha da sedação. Muito bem, você acertou. Espero que você tenha acertado, né? Caso você
agora falando sério, né, saindo um pouco da brincadeira, tem alguma dúvida, alguma questão que não tenha ficado tão didática, por favor, coloque nos comentários do vídeo que a gente tenta dar uma atenção especial aí e responder, eu e o professor Luiz Andrada, respondermos aí a essas dúvidas que possam ter aparecido, ok? Situação aqui, normal, né? E uma deficiência, nós já sabemos que os elementos envolvidos e as regras, né, numa deficiência de fogo, ou de qualquer elemento, né, a regra geral, primeiro pela regra geral, depois se você vai especificando, começa pelo amplo, qualquer elemento em deficiência, tonificar a mãe, qualquer elemento em deficiência, sedar a avó. Então, aí você vai buscar a situação específica. Quem é o elemento que está em deficiência? Né? Fogo. Então, pela regra geral, tonificar a mãe. Quem é mãe de fogo? Madeira. Quem é avó de fogo? Água. O que eu faço pela regra geral mesmo? Deficiência de fogo, eu tenho que tonificar aqui a mãe para tonificar o filho e sedar a avó para manter ali, deixar o filho tonificado, ok? O neto, né? Tonificado. Água de água, bexiga 66 e água em fogo, TA2. Sedar, regra geral. Tonificar os pontos madeira. VB41, ponto detonificação, né? Perdão, TA3, o ponto detonificação do triplo aquecedor, e VB41, o ponto próprio do reforço aí, madeira em madeira. Ok? E vamos aí para o intestino delgado, a reta final, a prova final, em excesso de intestino delgado, mais 2 goles aqui no meu chá verde coreano e voltamos aí com a resposta. Primeiro gole. Segundo gole, uma delícia esse chá. Vamos com a resposta aqui. Excesso de fogo, regra geral, excesso de qualquer elemento. Qualquer elemento. Né? Poderia ser terra, poderia ser água, qualquer elemento em excesso. Temos que sedar filho para sedar esse elemento que está em excesso. Sedando o filho, se seda a mãe. Tonificando a avó, se seda o neto. Regra geral. Quem é o elemento em questão? Né? Vamos ver aqui. Mas está falando de quem, Efraim? É fogo, intestino delgado. Então, aplicando a regra geral para o caso específico. Sedar filho, sedar terra. Buscar ponto terra, de terra e ponto terra em fogo. Então temos aqui, ó, ID8 e E36 e sabemos que essa setinha aqui vai vir para cá. Se não vier, é porque eu errei no PowerPoint, às vezes acontece, e, eu é que errei. Aí você me reprova aí na prova do PowerPoint. E água, quem é água? Água de água, o ponto próprio, né? E o ID2, que é água de fogo. Tonificar. Vamos ver? Opa, apareceu aqui. E foi lá. Passei na prova do PowerPoint. E aqui deu certo também, tonificando, ok? Então a gente já tem essa resolução dessa situação, lembrando que a gente sai de uma situação geral, né, de um quadro geral, uma regras gerais que precisam estar na sua cabeça ao final dessa série de vídeos que termina no próximo slide. Atenção, você deve ter essas regras gerais memorizadas para poder aplicá-las em situações específicas. Quais são essas regras gerais? Vamos ver aqui. Em situação de excesso, né, você resolve de um jeito. Em uma situação de deficiência, como essa aqui, você vai resolver de outro. Numa deficiência de qualquer elemento, no caso aqui específico é o fogo, mas em qualquer elemento, você vai tonificar a mãe para tonificar filho. E vai sedar a avó para tonificar esse neto que está em deficiência. Qualquer elemento. Isso pode acontecer em qualquer um. Essa é a regra geral. Quem é o elemento que está em deficiência? Já falei, é o fogo, intestino delgado, especificamente, é o canal do intestino delgado, o intestino delgado, o FU, né, está numa situação de deficiência. E aí a gente vai buscar aqui quem é madeira e quem é água. A água está aqui, bexiga, e madeira, VB41, e o ID3, que é ponto de detonificação do intestino delgado, vai trabalhar na técnica SAM
em conjunto com o ponto próprio, né, de vesícula biliar, fazendo um par aqui, uma, uma sinergia que potencializa essa transmissão da energia nutritiva da madeira para fogo, melhorando essa situação de deficiência do intestino delgado. Agora eu errei aqui, acertei aqui. Achei que tivesse errado no PowerPoint, achei que ia descer um pouco mais, mas está aqui em madeira. E tonificando, então também passei aqui na prova geral do PowerPoint. E aqui, uma situação de ID2, que é o ponto água, dentro do fogo, e o bexiga 66, que é ponto água, dentro de água, ponto próprio. Deve ser sedado para evitar que essa água extingua o fogo, que essa água apague completamente esse fogo. Você tem que tirar essa água, resolvendo essa situação aqui. E esse, no caso do fogo, né, o pentagrama do fogo ajuda bem, né? Eu coloquei isso para encerrar a nossa série de vídeos, porque ajuda muito bem a você fixar, porque são 4 meridianos, ou seja, foram 8 slides que a gente viu. Foi uma aula mais extensa. Espero que vocês tenham gostado dessa série, né? Brincadeiras à parte, eu espero que vocês possam usar isso na clínica e sejam acupunturistas excelentes. Eu tenho certeza que vocês vão ser excelentes acupunturistas e toquem para frente os estudos, usando aí o material desse livro, o nosso e-book, e tendo qualquer dúvida, como eu falei, qualquer problema na didática, qualquer coisa que vocês não tenham entendido, o objetivo dessa série é justamente poder ajudar vocês na compreensão dessas regras gerais, né, situações gerais de resolver desequilíbrios de excesso e deficiência nos pentagramas. Ok? Qualquer erro, inclusive, se eu falei alguma coisa errada, vocês podem apontar aí nos comentários. Efraim, por favor, corrija aqui, porque esse ponto você acabou pensando errado. É um trabalho em conjunto, ok? A gente tenta fazer as nossas revisões aqui, mas a gente aceita qualquer crítica e comentário que sejam construtivos. Um grande abraço para vocês, bons estudos. Tenho certeza que um dia a gente vai se encontrar aqui na China para estudar aqui e ver algumas coisas da China. De repente, até na Coreia do Sul, para conhecer lá a acupuntura coreana. Bons estudos, grande abraço, obrigado por ter assistido essa série aí de vídeos. Tchau!